Pessoal, então a gente está indo, eu acho que é a aula 16, agora eu até me perdi na sequência, mas eu acho que é a 16ª aula, ou 17ª, depois qualquer coisa eu corrijo isso. E a gente então vai começar a trabalhar o que a gente chama de cálculo estequiométrico. Galera, tudo que a gente estava estudando até agora, no segundo bimestre, e também o finalzinho do primeiro bimestre, basicamente tudo isso vai combinar, vai servir de base para a gente trabalhar o cálculo estequiométrico, que é um dos principais conteúdos do primeiro ano. Geralmente é o conteúdo que a gente vai ter um tempo a mais para trabalhar, tanto que depois eu vou até mostrar para vocês a lista de conteúdos. Basicamente, no segundo bimestre a gente só vai ter dois conteúdos principais, que é cálculo estequiométrico e depois estudo de gases. Então a gente vai dedicar boa parte do nosso bimestre aí só para falar sobre esse cálculo estequiométrico, que é muito importante. Tranquilo? E galera, basicamente então, esse conteúdo é uma junção de tudo aquilo que a gente está vendo até agora. A gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu, balanceamento, cálculo de massa molar, estudo de reações químicas, vai juntar todos esses conhecimentos para fazer os cálculos que a gente chama de cálculo estequiométrico. Tranquilo? E para a gente começar a trabalhar cálculo estequiométrico, eu queria voltar naquela situação problema, naquela situação motivacional que eu trouxe para vocês, quando eu falei com vocês sobre a água. E aí eu fiz uma pergunta, não sei se vocês lembram, se era possível produzir água em laboratório. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu queria retomar essa pergunta, retomar essa questão. Vocês lembram o que a gente discutiu, gente? É possível produzir água em laboratório? E galera, qual que vai ser a ideia da aula de hoje? Eu vou voltar nessa questão de se é possível produzir água em laboratório, e eu vou justamente, a partir de cálculos, tentar estudar a viabilidade dessa produção. O que é viabilidade? A gente basicamente vai ver se é viável produzir água em laboratório. A gente vai pensar se é viável tanto em termos de reação química, quanto, por exemplo, em termos financeiros. Será que vale a pena, em termos financeiros, o dinheiro gasto, será que vale a pena produzir água em laboratório? Bom, é tudo isso que a gente vai tentar discutir na aula de hoje, beleza? Então, sim, é possível produzir água em laboratório. A gente pode fazer isso através de reações químicas. Aí vamos lembrar, como é que a gente pode produzir água em laboratório? Eu tinha falado de uma reação química muito simples, eu acho que vocês vão lembrar aqui à medida que eu vou falando, né? Se eu quiser produzir água em laboratório, eu posso trabalhar com dois gases muito básicos, que são gases formados por átomos que compõem a água, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Se eu quiser então fazer essa água em laboratório, o que eu posso fazer? Eu posso pegar gás hidrogênio, aí aqui eu trouxe a imagem dos cilindros de gás hidrogênio, posso reagir com gás oxigênio, e aqui eu tenho cilindros de gás oxigênio. Lembrando que eu falei na aula passada também, que esse gás oxigênio pode ser um cilindro de oxigênio que eu compro, mas para baratear o meu processo, eu posso utilizar o próprio ar atmosférico, porque no ar atmosférico tem uma grande quantidade de oxigênio. Então, se eu quiser baratear esse processo, eu pego o ar, por mais que no ar não tenha oxigênio puro, tenha menos oxigênio, mas é uma fonte de oxigênio razoável e eu posso utilizar ele no meu processo. Tranquilo? E aí, o que eu disse? Se a gente pegar gás hidrogênio, misturar com gás oxigênio, se a gente colocar fogo, se a gente colocar fogo a uma reação de combustão, a gente pode produzir água, beleza? Só que eu disse para vocês que a água produzida não é a água no estado líquido, porque nesse caso está tendo uma combustão, está tendo a produção de fogo, a temperatura desse sistema é muito alta, beleza? E aí, a gente trabalhou essa reação química na aula de balanceamento. Essa reação química está justamente representando o método de produção que eu posso utilizar, por exemplo, para produzir água em laboratório. Então aqui eu tenho o gás hidrogênio, representado pela fórmula química H2, misturando com o oxigênio. Quando eu pego o hidrogênio e o oxigênio e coloco no mesmo recipiente e coloco fogo, eu posso ter uma reação de combustão e eu vou produzir água. Só lembrando, como eu estou produzindo muito calor, a reação química libera muito calor, está tendo a combustão, está tendo a produção de fogo, a água não é produzida no estado líquido, e sim no estado gasoso. Por isso tem um G aqui, ó, porque a temperatura nesse processo é muito alta. Aí eu disse para vocês, se eu quiser obter água líquida desse processo, eu poderia, depois de fazer essa reação química, simplesmente resfriar o meu sistema. Quando eu resfrio o meu sistema, a água que está no estado gasoso passa para o estado líquido. Aí eu teria a produção de água em laboratório. E pessoal, qual que é a ideia? Então o que eu quero tentar na aula de hoje? Tentar pegar essa reação química, estudar essa reação química para ver se é possível, se é viável produzir água em laboratório. Beleza? Agora eu pergunto, gente, se eu quiser pegar essa reação química,
e tentar descobrir. Imagina, vamos usar um pouquinho a imaginação, né? Imagina que vocês trabalham numa empresa, essa empresa é uma empresa química, uma indústria química, né? E o seu patrão chega para você e fala assim, ó, eu quero que você pegue essa reação química e produza água. Aí o seu patrão pede assim, ó, eu quero que antes que você produza água, que você estude essa reação química e me diga se é viável, ou seja, se vale a pena produzir água ou não. Aí agora eu pergunto para vocês, gente, pensando nessa ideia, vocês conseguem imaginar como que a gente pode pegar essa reação química e tentar entender se é viável, se é vantajoso produzir água em laboratório? Então eu preciso ver quanto que custa o hidrogênio e o oxigênio, certo? Só que o oxigênio, a gente encontra ele no ar. Então não é tão necessário o oxigênio porque eu posso utilizar o ar atmosférico. Então nessa reação química, o que eu preciso descobrir, na verdade, é quanto custa, por exemplo, o hidrogênio. Porque o oxigênio eu posso retirar do ar, beleza? Então se eu quiser saber se vale a pena essa reação química, como o nosso amigo falou, eu preciso saber o quanto custa o gás hidrogênio. Tudo bem? O gás hidrogênio. Eu vou utilizar essa ideia. Se eu quiser saber se essa reação é viável ou não, eu preciso descobrir o quanto de hidrogênio eu gasto, ou seja, qual é o preço que eu pago pelo hidrogênio em uma reação química como essa. Beleza? Só que, pessoal, para eu saber se essa reação química é viável ou não, eu não preciso saber somente o quanto custa cada composto. Eu também preciso saber o quanto de água eu produzo nesse processo. Quanto de água eu vou produzir dependendo do preço que eu pago no meu hidrogênio. Tranquilo? Tudo isso a gente precisa determinar se a gente quiser, por exemplo, dizer se essa reação química é viável ou não. Tranquilo? Bom, então esse é o nosso objetivo. A gente vai tentar estimar essas quantidades. E pessoal, como é que a gente pode estimar essas quantidades? Como é que a gente pode fazer um cálculo para ver se é viável ou não produzir um determinado composto em laboratório? A gente vai utilizar o que eu estou tentando trabalhar com vocês na aula de hoje, que é o que nós chamamos de cálculo estequiométrico, beleza? O cálculo estequiométrico, então, é uma ferramenta, é um cálculo que a gente utiliza para determinar todas essas variáveis de uma reação química. Tranquilo? E pessoal, antes da gente começar a trabalhar o cálculo estequiométrico e fazer esses cálculos, eu só queria retomar uma coisa bem rapidinho com vocês, que é aquela comparação de uma reação química com uma receita. Toda reação química, se a gente for parar para pensar, ela se assemelha bastante a uma receita. Por exemplo, uma receita de bolo, de chocolate, de biscoito, enfim. E para a gente começar a aula de hoje, aqui eu trouxe aqui uma receita que eu peguei na internet. Aqui é uma receita de bolo de caneca de chocolate. É um bolo, acho que bem simples de ser feito, né? Mas o que eu quero que vocês observem, ó. Toda receita que a gente faz, ela tem uma certa lógica. Primeiramente, toda receita tem os ingredientes. E se vocês repararem nos ingredientes aqui, ó, tem ovo, colher de sopa, colheres de óleo, chocolate em pó, enfim. Então tem os ingredientes. Além dos ingredientes, toda receita demonstra as quantidades de cada ingrediente, ó. Um ovo pequeno, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de óleo. Então toda receita tem que ter a quantidade de cada composto, beleza? Além dos ingredientes, toda receita também tem um modo de preparo. Como que a gente vai fazer esse preparo? Tudo bem? Na reação química também funciona da mesma forma. Toda reação química tem ingredientes, tem os reagentes, tem os produtos. Toda reação química tem a quantidade de cada reagente. E toda reação química também tem um modo de preparo. Toda reação química também tem uma sequência de métodos que você precisa fazer para que essa reação química aconteça. No ensino médio, a gente não foca tanto no método de preparo, ou seja, a gente não vai detalhar especificamente, acho que eu errei a palavra, mas enfim, o passo a passo para fazer a reação química. Porque isso envolve, por exemplo, conhecimentos de engenharia química, enfim, é um pouco mais avançado. A gente foca no ensino médio, basicamente, trabalhar com a ideia de ingredientes, a quantidade de cada substância que a gente precisa para uma reação química, beleza? Então, nesse sentido, toda receita vai ter ingredientes, a quantidade de cada ingrediente e o método de preparo. O mesmo funciona para uma reação química. Só que numa reação química no ensino médio, a gente, por enquanto, não vai entender como é que a gente prepara uma reação química, como é que a gente faz na prática. A gente vai primeiro começar a entender como é que a gente determina os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente para que uma reação química aconteça. Tudo bem? Então, sempre que pensar numa reação química, gente, pensa na ideia que a reação química se assemelha muito
a uma receita de bolo, por exemplo. E galera, como é que a gente pode, por exemplo, numa reação química, determinar tanto os ingredientes, e não só os ingredientes, mas a quantidade de cada ingrediente, ou seja, quanto que eu preciso de cada composto para fazer minha reação? Como eu disse, a gente pode fazer isso através de um cálculo estequiométrico. Esse cálculo estequiométrico, então, a função dele, basicamente, é determinar a quantidade dos meus reagentes. Pensando numa receita, é como se eu estivesse tentando determinar a quantidade de cada ingrediente que eu preciso para fazer minha reação química. Beleza? E para a gente fazer esse cálculo, eu criei aqui para vocês um passo a passo. Opa, aqui primeiro está a definição, né? Então, o que é o cálculo estequiométrico? É uma forma de determinar a quantidade de cada substância envolvida em uma reação química. Ou, se você pensar numa receita, a quantidade de cada ingrediente, beleza? E aí, eu estou trazendo isso aqui agora, né? Então, se é uma forma de calcular cada substância, a quantidade de cada substância em uma reação química, o cálculo estequiométrico também, então, é uma forma de determinar a quantidade de cada ingrediente de uma reação. E quando a gente faz o cálculo estequiométrico, é como se a gente descobrisse a receita para fazer uma determinada reação química. Tranquilo? E para a gente trabalhar o cálculo estequiométrico, eu dividi esse cálculo em duas etapas principais, e nessas etapas eu trouxe um passo a passo para a gente organizar as informações para fazer esse cálculo. Eu vou trazer aqui então esse passo a passo no slide e eu vou utilizar ele para a gente orientar a nossa aula de hoje, beleza? E a primeira etapa do cálculo estequiométrico, a gente vai ter um objetivo nela. Qual que é o objetivo da primeira etapa? Determinar a quantidade de cada substância, ou seja, determinar os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente da minha reação, beleza? Então eu vou pegar minha reação química para produzir água e vou pegar e seguir esse passo para a gente determinar a quantidade de cada substância que eu preciso para fazer essa reação química, beleza? E eu vou colocar aqui os passos para a gente fazer. Qual é o primeiro passo que a gente precisa seguir para fazer o cálculo estequiométrico e determinar essas quantidades? Esse primeiro passo, gente, ele parece ser um pouquinho redundante, mas eu aconselho muito que vocês façam, principalmente em uma prova, por exemplo, porque vai ajudar vocês a organizarem a resolução. Qual que é a ideia? Toda vez que eu pedir para vocês calcularem um cálculo estequiométrico, vocês vão ter uma reação química como referência. A dica que eu dou, pega essa reação química, vai lá no caderno e copia essa reação química. Por exemplo, H2 gasoso mais O2 gasoso, formando H2O gasoso. Copia isso no caderno, deixa com bastante espaço e bastante organizado, porque isso facilita bastante a realização do cálculo. Como nesse caso ela já está escrito e a letra aqui está bem mais bonita do que a minha, né? Então eu vou utilizar essa reação química aqui já demonstrada, beleza? Então copia a reação química, é muito importante. Depois de escrever e copiar a reação química, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um passo muito importante, que é calcular a massa molar de todas as substâncias da reação química. Então o primeiro passo é escrever a reação química e o segundo é calcular a massa molar de cada substância da reação. Então eu vou vir na minha reação química agora e vou fazer o meu segundo passo, que é calcular a massa molar de cada substância. Então eu vou calcular para o H2, para o O2 e para a água, beleza? E eu vou começar aqui então fazer o cálculo. Só que, gente, sempre que eu precisar calcular a massa molar, eu sempre vou precisar de um dado muito importante, que é o dado de massa atômica. Eu sempre preciso da massa atômica para calcular a massa molar. E agora eu vou testar a memória de vocês. Alguém lembra aí, gente, qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Beleza. Todo mundo aí com a memória boa, né? E a massa do oxigênio, alguém lembra? 16. 16. Show de bola. Essas duas aqui, gente, a gente costuma decorar ela mais facilmente porque elas são mais utilizadas. Então o hidrogênio é 1U, oxigênio 16U. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar essas massas e vou calcular a massa molar para cada substância aqui. Vou começar então com o H2. Aí eu vou colocar aqui do canto. Massa molar do H2, quanto que é? Eu vou calcular, né? Para calcular a massa molar, só contar a quantidade de cada átomo da molécula. No caso do gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então eu vou escrever essa informação. Nessa molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tenho 2 hidrogênios nessa molécula. Então aqui é 2 vezes a quantidade de cada hidrogênio, né? Só que eu sei que a massa de cada hidrogênio é 1. Então eu vou substituir essa massa aqui, ó. Cada hidrogênio tem massa igual a 1. Então eu vou colocar aqui o número da massa dele aqui em cima. Para fazer o cálculo agora, passo a substituir o valor de cada hidrogênio.
Então aqui vai ficar a massa molar do H2 vai ser 2 vezes a massa de cada hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa igual a 1, então fica 2 vezes 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. Essa é a massa molar do gás hidrogênio. Só lembrando, gente, vocês lembram qual é a unidade de massa molar? Quando eu escrevo massa molar, o que eu tenho que colocar aqui na frente desse 2? Gramas por mol. Isso, gramas por mol. Não se esqueçam dessa unidade, ela é muito importante. Então aqui fica 2 gramas por mol. Essa é a massa atômica do gás hidrogênio. Massa atômica não, desculpa, a massa molar do gás hidrogênio. Agora eu vou continuar calculando. Vou então calcular agora a massa do gás oxigênio, do O2. Primeiramente eu vou lá no O2, vou ver quantos átomos tem nessa molécula. Nessa molécula tem 2 átomos de oxigênio, então aqui eu vou escrever. Nessa molécula tem 2 átomos de oxigênio. Para calcular a massa molar, basta ver a massa de cada gás, de cada átomo de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa 16, então vou vir aqui e vou colocar 16, que é a massa de cada oxigênio. Então, para calcular, basta substituir, né? Então, nessa molécula eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio tem massa 16, então aqui eu vou colocar 2 vezes 16. Como resultado, 2 vezes 16 dá 32. 32 o quê? Sempre coloca a unidade, gramas por mol. Tranquilo? Por fim, a gente precisa agora calcular a massa molar da água. Vou colocar aqui massa molar da água. Como é que a gente calcula? Basta ver a quantidade de cada átomo nessa molécula. Na água eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, vou colocar essa informação. Na água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Só que nessa molécula eu também tenho mais 1 átomo de oxigênio. 2 hidrogênios mais 1 oxigênio forma água, né? Cada hidrogênio tem massa igual a 1. Vou colocar aqui em cima. Cada oxigênio tem massa 16. Vou colocar aqui em cima. E agora, basta substituir para fazer o cálculo. Então, para calcular a massa molar da água, vai ficar 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa igual a 1, então fica 2 vezes 1, mais 1 oxigênio. Cada oxigênio tem massa 16, então fica 1 vezes 16. Beleza? Fazendo o cálculo agora, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16, então aqui dá 2 mais 16. Quando eu somo 2 mais 16, eu tenho como resultado 18, e a unidade de massa molar, né? É 18 gramas por mol. Tranquilo? Pessoal, então aqui eu fiz o meu primeiro passo. Eu calculei a massa molar para todas as substâncias. O que eu vou fazer? Para organizar e deixar esse quadro um pouquinho mais bonito, eu vou simplesmente apagar o processo do cálculo e vou deixar só a resposta final, porque a resposta final é o que importa para a gente. Então eu vou apagar tudo aqui. Opa, apaguei até a massa molar da água, né? E eu vou escrever esses valores que eu calculei aqui na frente. Então, a massa do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. Do gás oxigênio, 32 gramas por mol. E da água, eu apaguei ali, mas é 18 gramas por mol. Tranquilo? Então, o segundo passo, na verdade, depois de copiar a reação química, é fazer o cálculo de massa molar para todas as substâncias. Aqui eu já tenho uma informação muito importante. Depois que a gente faz o cálculo da massa molar, se eu quiser então fazer o cálculo estequiométrico e fazer todas aquelas previsões que eu estou pretendendo fazer na aula de hoje, eu preciso fazer o terceiro passo. E qual que é o meu terceiro passo que eu preciso fazer, gente? Balancear a reação química. Olha o balanceamento que a gente viu na aula passada. Vai ser fundamental a gente balancear a reação química para a gente continuar os nossos cálculos. Beleza? E eu vou fazer justamente isso aqui agora. Vou pegar então, vou passar um traço aqui só para separar essas informações. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente agora vai fazer o balanceamento dessa reação química. E agora, para fazer o balanceamento, gente, eu peço que vocês participem, porque o balanceamento é sempre legal a gente fazer junto. Se eu quiser fazer o balanceamento, então eu tenho que comparar a quantidade de átomos de cada um dos lados da reação química, sempre seguindo aquela ordem, né? Metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que nessa reação química não tem metal. A metal eu não preciso considerar. Também não tem carbono. Nessa reação química só tem hidrogênio e oxigênio. Então eu sempre começo analisando o hidrogênio e depois para o oxigênio. Então eu vou começar a fazer essa análise. Vou começar com o átomo de hidrogênio. Pessoal, quantos átomos de hidrogênio existem nos reagentes dessa reação química? 2. 2. Então aqui tem 2. Quantos átomos de oxigênio existem nos produtos dessa reação?
2. 2. 2. Está igual ao hidrogênio, não preciso balancear, porque está ok. Essa reação a gente fez nas aulas passadas, né? Então acho que vocês lembram. Mas vamos contar agora os oxigênios. Quantos oxigênios tem nos reagentes dessa reação química? 2. 2. Nos produtos? 1. 1. Então aqui a gente tem um problema, a gente tem que arrumar, a gente tem que igualar essas quantidades. Se eu tenho 2 oxigênios nos reagentes, eu tenho 1 oxigênio nos produtos, o que a gente precisa fazer para igualar essas quantidades? Porque ó, aqui tem 2 oxigênios, aqui só tem 1. Se eu quiser igualar essa quantidade, eu tenho que multiplicar o H2O por quanto? 2. Por 2. Perfeito. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir aqui na frente da água e colocar o número 2, porque dessa forma, antes eu tinha 1 oxigênio. Quando eu multiplico 2 vezes 1 oxigênio, agora eu tenho 2 oxigênios. Estou igualando a quantidade de oxigênios nos reagentes e nos produtos. Beleza? Só que, pessoal, quando... Opa, eu apaguei aqui o traço que estava separando, né? Só que, pessoal, quando eu multiplico aqui por 2, eu já fiz completamente todo o balanceamento da minha reação química? Não. Não. Tem um problema aqui. Qual que é o problema que ainda existe nessa reação química? O hidrogênio está desbalanceado. Vamos lá. Quantos hidrogênios existem nos produtos dessa reação? 4. Ah, tá. Por isso, eu até achei estranho, gente. Como é que você estava falando 2 ali? Foi erro meu, desculpa. E quantos hidrogênios existem nos reagentes dessa reação? 2. 2. Agora tá certo. Então, tem uma diferença. Tem 2 oxigênios nos reagentes, 4 nos produtos. Se tem essa diferença, o que eu posso fazer para corrigir esse problema? Multiplicar por 2. O que eu multiplico por 2? Hidrogênio. O hidrogênio da onde? Dos Os reagentes. reagentes. Dos reagentes. Então, vou vir aqui nos hidrogênios, vou colocar o número 2 para igualar essa quantidade. Porque agora, se antes eu tinha 2 hidrogênios, quando eu multiplico 2 hidrogênios por 2, no total agora eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, igual a quantidade de hidrogênios nos reagentes e nos produtos. Agora essa reação química está balanceada? Sim, porque eu tenho a mesma quantidade de hidrogênios e oxigênios, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Beleza? Então aqui a gente já fez basicamente os 2 últimos conteúdos que a gente estudou. A gente já calculou a massa molar para cada composto e a gente também já fez o balanceamento da reação química. Se agora eu quiser continuar calculando as informações dessa reação química e continuar fazendo o meu cálculo estequiométrico, eu posso fazer o próximo passo, que é um passo muito simples, que a gente só vai juntar essas 2 informações. E qual que é o próximo passo, gente? A gente vai multiplicar a massa molar de cada substância por seu respectivo coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico, lembrando, é um número que vem antes da fórmula. Esse coeficiente estequiométrico aqui, ó, é um número que vem antes da fórmula, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa molar e multiplicar por esse coeficiente. E quando a gente fizer isso, gente, a gente vai determinar a quantidade em gramas de cada substância. Eu já vou mostrar por que isso acontece, beleza? Então, vamos entender esse quarto passo aqui, ó, na prática. Vou voltar na minha reação química para a gente fazer ele. O que diz, então, o meu quarto passo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa molar de cada substância e multiplicar pelo coeficiente. Vou começar com o hidrogênio. Qual é a massa molar do hidrogênio que a gente calculou? 2 gramas por mol, beleza? O meu passo me diz para eu pegar essa massa molar e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio é 2. Agora eu pergunto, gente, quando a gente pega a massa molar, que é 2 gramas por mol, que é do hidrogênio, e multiplica pelo coeficiente do gás hidrogênio aqui, ó, que é 2, qual é o meu resultado? Quando eu faço 2 gramas por mol vezes 2, qual que é o meu resultado? 4. Perfeito. Vou colocar 4 aqui, ó. O que eu estou calculando quando eu multiplico a massa molar pelo coeficiente? Alguém consegue ver? Vou pegar essa multiplicação, vou colocar aqui do lado. Imagina que eu peguei a massa molar do gás hidrogênio, que é 2 gramas por mol. Beleza? E eu estou multiplicando essa massa molar por esse coeficiente aqui, ó, que é o número 2. Então, o coeficiente aqui está de vermelho, que é o 2. Beleza? E o resultado disso, 2 vezes 2 dá 4. Tranquilo? Só que a gente tem que analisar o que acontece, qual é a unidade que eu obtenho quando eu faço essa multiplicação. E para isso a gente precisa só analisar o que eu estou multiplicando.
Quando eu estou multiplicando a massa molar, eu estou multiplicando 2 gramas por mol. Esse número 2 aqui, que é o coeficiente, eu não tinha falado com vocês, mas aqui é uma informação muito importante. Esse coeficiente indica a quantidade de gás hidrogênio. Então, eu tenho 2, por exemplo, aqui nesse caso, ó, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, beleza? Só que essa quantidade, gente, se a gente lembrar lá da aula que eu falei com vocês que como a gente conta moléculas, toda vez que a gente conta moléculas, a gente utiliza uma unidade muito especial, que é o mol, beleza? Então, toda vez que eu conto moléculas, eu utilizo o mol. Esse valor, esse coeficiente, que é o número 2, que a gente obteve ali do balanceamento, se eu quisesse, eu poderia colocar assim, ó, só para vocês terem uma noção. Eu poderia colocar que nessa reação química eu preciso de 2 mol de hidrogênio. Porque como eu estou falando de quantidade, e quantidade geralmente eu conto em mols, estaria certo se eu colocasse aqui, ó, nessa reação eu preciso de 2 mols de gás hidrogênio. Tranquilo? Só que isso ficaria muito deselegante, não ficaria nada organizado. Então, geralmente, a gente só escreve 2 hidrogênios, que fica mais fácil. Mas esse 2 hidrogênios pode ser qualquer quantidade. Mas como a gente calcula a quantidade, geralmente, de moléculas em mol, implicitamente é como se aqui tivesse 2 mols de hidrogênio. Tudo bem? Quando eu multiplico a massa molar por esse número, é como se eu estivesse multiplicando a massa molar, que é 2 gramas por mol, e multiplicando por 2 mol. Porque aqui, implicitamente, é como se tivesse 2 mols de uma determinada substância. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu só vou organizar essa escrita aqui, ó, que é 2 gramas por mol, da seguinte forma. 2 gramas por mol, essa barra, gente, indica uma divisão. Então, é como se fosse 2 gramas dividido por mol, que é a mesma coisa que 2 gramas por mol. É a mesma barra, só que aqui ela está numa mesma linha, e aqui eu estou dividindo em 2 linhas, né, para fazer um processo de divisão comum. E o que acontece? Eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais perto agora, só para vocês observarem. Multiplicado por 2 mol. Quando eu multiplico 2 gramas por mol e multiplico por 2 mol, pelo fato de ter uma multiplicação e eu tiver aqui, no caso, uma divisão, eu tenho mol na parte de cima, mol na parte de baixo, eu estou dividindo coisas iguais, eu posso cortar essa quantidade de mol. Então, eu posso cortar esse mol que está embaixo com esse mol que está em cima. E qual que é o resultado, gente? Quando eu multiplico a massa molar pelo coeficiente, aqui no caso 2 vezes 2 vai dar 4, que foi aquele valor que vocês falaram. Só que se eu for analisar a unidade dessa multiplicação, eu cortei o mol, a única coisa que sobrou nesse cálculo foi a grama, beleza? Então aqui, ó, o meu resultado vai ser gramas, porque eu cortei o mol nesse processo. E olha uma coisa interessante, quando eu pego a massa molar, multiplico pelo coeficiente estequiométrico, eu encontro a quantidade de gramas, ou seja, a massa de um determinado reagente que eu preciso, no caso ali, para fazer minha reação química. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Quando eu faço esse processo de multiplicar a massa molar pelo coeficiente estequiométrico, então, por exemplo, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Quando eu multiplico pelo coeficiente dele, que é 2, o meu resultado, se eu pensar 2 vezes 2 dá 4, só que como eu estou falando daquele processo de multiplicação, eu vou cortar a quantidade de mols e o meu resultado aqui, ó, vai ser o resultado em gramas. Então, quando eu pego 2 gramas por mol e multiplico por 2, eu obtenho 4 gramas, no caso ali 4 gramas de gás hidrogênio. Tudo bem? Se eu multiplicar a massa molar pelo coeficiente, o meu resultado vai ser em gramas, beleza? Isso que é o que importa para a gente a partir de agora. Então, eu posso continuar fazendo esse processo para as outras substâncias da minha reação química, né? Então, o que eu posso fazer para o oxigênio? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, certo? Eu preciso multiplicar pelo coeficiente estequiométrico do gás oxigênio. Agora eu pergunto para vocês, gente, qual é o coeficiente estequiométrico aqui do gás oxigênio? 1. Perfeito. Por que é 1? Porque quando não tem nada, quando está em branco, é como se implicitamente tivesse o número 1. Então, aqui é como se tivesse o número 1 antes do oxigênio, a gente só não representa. Então, quando eu faço a multiplicação da massa molar pelo coeficiente estequiométrico, como é que vai ficar? A massa molar é 32 gramas por mol, vou pegar 32 gramas por mol, vou multiplicar pela massa molar, pelo coeficiente, 32 vezes 1 dá quanto? Dá 32. Só que eu estou multiplicando a massa molar pelo coeficiente e o meu resultado sempre vai estar em gramas nesse processo. Então, 32 gramas por mol vezes 1 vai dar
32 gramas. Tudo bem? E por fim, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora para a água. No caso, qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Vou multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da água, que é 2. Então, vou fazer 18 vezes 2. Quando eu faço 18 vezes 2, o meu resultado é quanto? Deixa eu pegar aqui a outra cor. É 36. 36 o quê? Gramas. Porque sempre que eu faço essa multiplicação, eu obtenho o meu resultado em gramas. Tranquilo? Então, observe, gente, quando eu faço esse processo de multiplicação da massa molar pelo coeficiente, eu obtenho agora a massa de cada componente da minha reação química. O que significa isso? Que nessa reação química, olha que interessante, no mínimo eu preciso de 4 gramas de hidrogênio, esses 4 gramas de hidrogênio vão reagir com 32 gramas de oxigênio, e o que vai formar? 36 gramas de água. Se vocês separarem, basicamente aqui a gente está vendo a lei de Lavoisier funcionando. Qual que é a ideia da lei de Lavoisier? Massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Então, se eu pego 4 gramas de hidrogênio, reage com 32 gramas de oxigênio, quanto que eu obtenho? 36 gramas de água, porque 4 mais 32 dá 36. Então, reparem que quando a gente fez esse processo de cálculo da massa molar, o balanceamento, e depois que a gente multiplicou a massa molar pelo coeficiente, a gente obteve as massas de cada reagente que eu preciso na minha reação química, e não só isso, a massa de produto que é produzido para essa mesma quantidade. Tudo bem? E se a gente fizer aquele paralelo que eu estava falando com vocês anteriormente, é como se agora a gente tivesse determinado a receita para fazer a minha reação química. Por que a receita, gente? Porque se agora eu quiser, por exemplo, produzir água em laboratório, o que eu preciso fazer? Eu sei que no mínimo eu preciso de 4 gramas de hidrogênio, no mínimo 32 gramas de oxigênio, e quando eu faço esse processo, no mínimo eu vou produzir quanto? 36 gramas de água. Então eu já tenho uma proporção, já tenho uma quantidade de cada ingrediente que eu preciso para fazer essa reação química. Então aqui, basicamente, eu já finalizei a primeira etapa do meu cálculo estequiométrico. O que é a ideia, gente? A primeira etapa do cálculo estequiométrico é justamente determinar essa quantidade de cada substância, ou seja, calcular os ingredientes da minha reação química. É como se eu estivesse determinando a receita da minha reação. Eu faço isso a partir dessas 4 etapas. Escrever a reação química, calcular a massa molar, balancear a reação química e depois multiplicar a massa molar pelo coeficiente balanceado. Beleza? E depois que a gente faz essa primeira etapa, a gente ainda pode fazer uma segunda etapa no cálculo estequiométrico. O que a gente pode fazer? A gente já determinou as quantidades, a gente já determinou como se fosse a receita da minha reação química. Eu posso agora utilizar essas quantidades para determinar e calcular quaisquer outras quantidades. Então agora eu posso fazer qualquer outro cálculo com aquela reação química simplesmente porque eu já obtive as principais informações, beleza? E geralmente a gente faz esses cálculos, gente, a partir de regras de 3. Essas regras de 3 vão servir como uma proporção para a gente utilizar aqueles cálculos que a gente fez para calcular qualquer quantidade. Tranquilo? E é isso que eu vou fazer a partir de agora para a gente continuar a aula de hoje, para a gente já finalizar. Aqui então eu fiz a minha primeira etapa, que é encontrar essas proporções. Ó. Pelos cálculos que a gente fez, eu já vou primeiro balancear essa reação química. Aqui 2, aqui 2. Pelos cálculos que a gente tinha feito, eu precisava de 4 gramas de hidrogênio, reagindo com 32 gramas de oxigênio, para produzir 36 gramas de água. Isso foi todo aquele processo que a gente fez anteriormente. Eu vou utilizar agora esse espaço em branco para a gente fazer outros cálculos. Qual que é a ideia, gente? Eu já tenho aqui como se fosse a minha receita, já tenho todas as informações e agora eu posso utilizá-la para calcular qualquer quantidade. Qual que é a ideia? O que eu vou querer fazer na aula de hoje? O nosso objetivo não era estudar se era viável ou não produzir água em laboratório, eu vou fazer justamente isso. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar como referência meu gás hidrogênio, porque como eu disse anteriormente, o gás oxigênio eu posso obter ele do ar. O ar é um recurso basicamente infinito, a gente tem acesso a ele facilmente. É um recurso barato, então não preciso preocupar tanto com o oxigênio. Já o hidrogênio é um recurso que eu preciso comprar, tem um gasto, então eu vou focar no hidrogênio como referência para a gente fazer o cálculo, beleza? E eu quero ver se essa reação química aqui é viável ou não, se vale a pena ou não fazer essa reação em laboratório. Como é que eu vou fazer isso? Vamos imaginar, agora para efeito de cálculo, que eu queira produzir uma garrafa de água de aproximadamente ali, ó, 600 ml, beleza? Então aquela garrafinha
mais comum que a gente utiliza no nosso dia a dia. Uma garrafinha aí de 600 ml de água, beleza? O que eu vou fazer para a gente fazer o cálculo? Vou pegar como referência a densidade da água, que é 1 grama por ml. Se a densidade da água é 1 grama por ml, 600 ml de água tem aproximadamente 600 gramas. Tranquilo? Então, se eu quiser produzir uma garrafinha de 600 ml de água, é a mesma coisa que produzir 600 gramas de água. Então, isso que eu quero descobrir. Quanto que eu gasto para produzir uma garrafinha de água, pensando naquela reação química. Uma garrafinha de água tem 600 gramas de água. Beleza? Então, eu vou colocar essa informação aqui no canto. Ó. O que eu quero tentar descobrir é quanto eu gasto para produzir 600 gramas de água, que é a garrafinha. Beleza? Como é que eu posso fazer isso agora, gente? Reparem o seguinte, eu já tenho quase todas as informações que eu preciso. Eu sei que nessa reação química, eu preciso de 4 gramas de hidrogênio, e com 4 gramas de hidrogênio, eu vou produzir quanto de água? 36 gramas de água. Isso é uma proporção. Só que eu quero produzir uma garrafinha de água, eu quero produzir 600 gramas de água. E agora eu quero descobrir o quanto de hidrogênio eu gasto para fazer esse processo. O que eu vou fazer para a gente fazer esse cálculo? Eu vou organizar essas informações. Com 4 gramas de gás de hidrogênio, eu consigo produzir 36 gramas de água. Só que eu quero produzir 600 gramas de água. Então, eu vou colocar aquilo que eu quero produzir debaixo aqui da minha reação química. Então, eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Eu quero produzir 600 gramas de água. Beleza? E eu quero descobrir o quanto de hidrogênio eu gasto para fazer esse processo. Bom, para a gente fazer essa conta, o que eu vou fazer? Como eu quero descobrir a quantidade de hidrogênio, eu vou chamar essa quantidade de X, porque é aquilo que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar aqui de X gramas de hidrogênio. E qual que é a ideia, gente? Reparem que aqui eu tenho quase uma regra de 3 montada. Qual que é a ideia? Ó? Com 4 gramas de hidrogênio, eu consigo produzir 36 gramas de água. Só que se eu quiser produzir 600 gramas de água, qual é a massa de hidrogênio que eu vou precisar colocar nesse processo? Isso é o que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar essa massa de X. Tranquilo? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso só montar essa proporção. E eu vou escrever essa proporção aqui embaixo. Para fazer essa reação química, ó, eu preciso de 4 gramas de hidrogênio. E com 4 gramas de hidrogênio, pela minha proporção, eu consigo produzir 36 gramas de água. Então, 4 gramas de hidrogênio produzem 36 gramas de água. Beleza? Só que eu quero descobrir o quanto que eu gasto para produzir 600 gramas de água. Então, para produzir 600 gramas de água, que é o que eu quero descobrir, o quanto de hidrogênio eu preciso? Como é o que eu quero descobrir, eu vou chamar isso aqui de X, X gramas de gás de hidrogênio. Então, aqui eu consigo montar uma regra de 3. Com 4 gramas eu produzo 36 gramas de água. Com X gramas, que é o que eu quero descobrir, eu vou conseguir produzir 600 gramas de água. Tranquilo? E como é que eu faço agora essa conta? Passo a multiplicar cruzado, porque é uma regra de 3. Então, eu faço 4 vezes 600, 36 vezes X. Vou começar com o X para o X ficar pela esquerda, né? Quando eu faço 36 vezes X, fica 36X. E aí agora eu vou colocar igual para a gente continuar. 36X vai ser igual a 4 vezes 600. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 600. Tranquilo? Continuando esse cálculo, 36X vai ser igual a 4 vezes 600 dá 2.400. Quando a gente faz 2.400, deixa eu colocar para o lado de cá, né? Porque senão não vai caber. Então, x vai ser igual a 2.400 dividido por 36, porque o 36 está multiplicando, passa dividido. Fica 2.400 dividido por 36. X, então, vai ser aproximadamente, e aí eu vou colocar o valor aqui que eu calculei, aproximadamente 66,7. Eu fiz arredondado aqui. Esse é o valor que eu encontrei. E o que é esse valor, gente? 66,7. É a massa de hidrogênio que eu preciso para produzir a quantidade de água. Reparem. Deixa eu apagar isso aqui. Com 4 gramas de hidrogênio, eu consigo produzir 36 gramas de água. Se eu quiser produzir 600, o quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de 66,7 gramas de gás de hidrogênio. Tranquilo? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente colocar uma informação. Ó. Então, se eu preencher aqui agora, o que eu observo? Ó? Com 4 gramas de hidrogênio, eu consigo produzir 36 gramas de água. Se eu quiser produzir 600 gramas de água, eu vou precisar de aproximadamente... Aí eu vou arredondar um pouquinho mais aqui para cima, gente. Eu vou colocar aqui, eu vou precisar de aproximadamente 67 gramas de água. Com aproximadamente 67 gramas de água,
eu consigo produzir, desculpa, com aproximadamente 67 gramas de gás hidrogênio, eu consigo produzir 600 gramas de água. Tranquilo? Então aqui eu descobri o quanto que eu preciso para produzir 600 gramas de água, ou seja, 600 ml de água. Agora eu preciso estudar se vale a pena eu produzir água com essa reação química. Então, se eu quiser, por exemplo, produzir uma garrafinha dessa de 600 ml, ou 600 gramas, que é a mesma coisa, eu preciso de aproximadamente, isso aqui é 600 gramas de água, né? Eu preciso de aproximadamente 67 gramas de gás hidrogênio. Beleza? Só que, se a gente quiser estudar então se é viável ou não, eu preciso voltar naquela informação que eu passei para vocês lá no começo da aula, do quanto que vale o hidrogênio, quanto que eu gasto, qual é o meu gasto em dinheiros, em reais, né, para fazer essa reação química. O que eu disse para vocês? Que o gás hidrogênio, ele custa aproximadamente R$100 por quilo. O que significa isso? Que se eu tiver 1 quilo de hidrogênio, eu vou pagar por esse 1 quilo, né, aproximadamente R$100. Beleza? Só que a gente viu no nosso processo que para produzir uma garrafinha de 600 gramas, de 600 ml, eu gasto 67 gramas de gás hidrogênio. Ou seja, para produzir a garrafinha, eu preciso de 67 gramas de gás hidrogênio. Só que eu já sei o quanto que custa 1 quilo. Se eu já sei quanto custa 1 quilo, eu posso descobrir o quanto custa 67 gramas de gás hidrogênio, que é o que eu preciso para produzir a água. E eu vou fazer esse cálculo aqui agora, bem rapidinho, para a gente finalizar a aula de hoje. 1 quilo de hidrogênio custa R$1.100. 1 quilo, se a gente pensar lá em transformação, é igual a 1.000 gramas. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso dizer que 1.000 gramas... deixa eu apagar isso aqui. Eu posso dizer que 1.000 gramas de gás hidrogênio custam R$100. Beleza? Só que para fazer minha garrafinha de água, eu preciso gastar 67 gramas de gás hidrogênio. Se 1.000 gramas custam R$100, 67 gramas, que é aquilo que eu gasto, vão custar quanto? Como é isso que eu quero descobrir, eu vou chamar isso aqui de X reais, que é o que eu quero descobrir aqui no meu processo. Beleza? Vou apagar essa informação aqui só para ficar mais limpo. Se eu quiser, então, agora calcular quanto custa para produzir a água, no caso, o gasto de gás hidrogênio, basta eu fazer essa regra de 3, né? Vou pegar aqui, então, 1.000 vezes X, 100 vezes 67. Então, eu vou colocar aqui embaixo. 1.000 vezes X dá 1.000x, né? E agora, 100 vezes 67 vai dar... Eu já vou colocar direto aqui, ó. 100 vezes 67 dá 6.700. Tranquilo? Desculpa. Se agora eu fazer o cálculo, basta isolar o x, né? X vai ser igual a 6.700 dividido por 1.000. Tem o zero em cima, zero embaixo, posso cortar. Isso é a mesma coisa que 67 dividido por 10. Quando eu faço essa conta, 67 dividido por 10, eu vou ter como resultado 6,7. 6,7, o que eu estou calculando aqui, gente? Reais. O que é esse 6,7 reais? É quanto custa 67 gramas de gás hidrogênio. 67 gramas de gás hidrogênio custam 6,7 reais. Por que eu estou fazendo todo esse cálculo, gente? Reparem o seguinte. Deixa eu colocar todas as informações aqui de novo. 2. Aqui, 4 gramas, 32 gramas. 36 gramas de água. E a gente viu que para produzir 600 gramas de água, eu preciso de 67 gramas de gás hidrogênio. E o que eu acabei de ver, gente? Para produzir, então, 600 gramas de água, que é uma garrafinha, eu preciso de 67 gramas de gás hidrogênio. Só que a gente acabou de ver que 67 gramas de gás hidrogênio custam 6,7 reais. Ou seja, para fazer essa reação química e produzir 600 gramas de água, só de gás hidrogênio, eu preciso gastar 6,7 reais. Beleza? Isso eu estou pensando que é a quantidade para produzir uma garrafinha de 600 ml. Ou seja, para produzir essa garrafinha de 600 ml, no mínimo eu preciso gastar 6,7 reais de gás hidrogênio. Agora eu pergunto, gente, na opinião de vocês, é viável produzir água em laboratório? Não. Porque quanto que custa uma garrafinha dessa geralmente no supermercado? Vamos 3 reais vamos colocar 3 reais, é um bom preço. Opa.
Imagina que uma garrafinha dessa no supermercado custa R$3. Réis não, gente. Rapidinho. R$3, né? Reais. Aí eu pergunto, essa garrafinha vale R$3. Para produzir essa mesma garrafinha em um laboratório, eu preciso de 67 gramas de hidrogênio, que só de hidrogênio eu gasto R$6,7. Vale a pena produzir água em laboratório? Nem um pouco. Porque só de hidrogênio eu já gasto quase o dobro do que essa garrafinha vale em um supermercado. Uma garrafinha a gente compra por R$3, para produzir só de hidrogênio eu gasto aproximadamente ali, ó, R$6,7. Isso, gente, eu estou falando só do hidrogênio. Reparem que eu só fiz o cálculo para o hidrogênio. Eu ainda não estou considerando o quanto que eu gasto de oxigênio, porque o oxigênio eu posso tirar do ar, por exemplo. Mas, além disso, tem todo o outro custo que eu posso analisar. Isso aqui eu estou considerando só o quanto que eu gasto de hidrogênio para produzir. Só que eu tenho que levar em consideração, por exemplo, se eu estou pensando num processo de produção, eu tenho que pensar, por exemplo, na embalagem do meu produto. A embalagem do meu produto, ela custa também. Eu preciso pensar no transporte dessa água, porque essa água precisa chegar, por exemplo, a um supermercado. Eu preciso pensar nos funcionários da minha empresa, eu preciso pagar o salário desses funcionários. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma fábrica de água, ou seja, eu preciso ter lucro. Imagina, se eu gasto só R$6,7 só com gás e hidrogênio, sem considerar embalagem, sem considerar transporte, sem considerar funcionário, sem considerar energia elétrica, por exemplo, é completamente inviável, pensando em termos comerciais, produzir água em laboratório, porque é um custo muito elevado e eu posso obter essa água de fontes mais baratas, beleza? Então reparem, respondendo aquela pergunta, é possível produzir água em laboratório? Sim, mas não é nem um pouco viável, porque o hidrogênio é muito caro. E pela quantidade que eu preciso de hidrogênio e o quanto de água que eu produzo, não vale a pena, não é rentável fazer essa reação química. Nessa aula eu só quis demonstrar para vocês que com esses cálculos a gente pode fazer qualquer previsão. Antes mesmo da gente fazer essa reação química, a gente já pode fazer essas previsões. Só que, por exemplo, numa prova, eu não vou pedir, por exemplo, para vocês fazerem todos esses cálculos e determinar, por exemplo, a quantidade em reais. O que eu quero que vocês aprendam a partir de agora? Como fazer esse cálculo estequiométrico seguindo aqueles passos. Balancear a reação química, calcular as massas molares, depois multiplicar e fazer as regras de 3. Isso é o que eu vou querer de vocês a partir de agora, beleza? Nesse sentido, quem não conseguiu entender ou quem ficou muito perdido nessa aula, não se preocupe que essa aula foi só para mostrar para vocês a aplicabilidade. Nas próximas aulas eu vou trazer um monte de exercícios para a gente resolver. E como eu disse, basicamente a gente só tem esse conteúdo e mais um nesse segundo bimestre. Então eu vou dar um foco principal para esse conteúdo, porque eu sei que ele é mais difícil que os demais, porque envolve muita matemática. Então a gente vai passo a passo, aí, degrau por degrau, trabalhando o cálculo estequiométrico, até que todo mundo esteja preparado aí para fazer a prova ou as atividades. Tranquilo? Então, gente, essa aqui foi só uma introdução. Na aula que vem a gente volta com mais exercícios e a gente pratica bastante esse cálculo.